agradecer o convite que nos foi formulado ao Metro do Porto para partilhar aquilo que é a visão e a estratégia da empresa para a próxima década. Este exercício é um exercício muito importante, desde logo ele corresponde a um desafio que todos nós temos de consensualizar, digamos, investimentos, e quando nós pensamos e quando refletimos sobre esta consensualização e a sua importância, face àquilo que são os períodos, os ciclos de gestão deste tipo de investimentos, que são ciclos longos, este exercício é muito importante. Portanto, eu agradeço imenso ao Paulo Duarte, ao Joaquim Guerra, o convite que nos foi formulado e naturalmente cumprimentar os meus colegas e amigos de painel, o António Laranja, o Nuno Freitas e o Vítor Santos, com quem nós partilhamos muitas vezes estes desafios da mobilidade. Eu vou fugir um bocadinho daquilo que é o tema central da ferrovia, mas a nossa perspectiva é muito centrada no contexto da mobilidade como um todo. Eu vou partilhar a apresentação que está preparada. O que já está toda a gente a ver. Cumprimentar naturalmente quem nos assiste nas redes sociais e no YouTube à apresentação. Começar por fazer um enquadramento. É sempre importante nós partirmos digamos, de um diagnóstico que é profusamente conhecido. Todos nós conhecemos as dificuldades de onde partimos relativamente a esta nova abordagem e da capacitação da mobilidade como um eixo fundamental do desenvolvimento, digamos, do país, da Europa, do mundo, relativamente às questões ambientais. Relativamente, há pouco tempo saiu um estudo produzido pela Comissão Europeia, dando nota de que o custo dos congestionamentos nas cidades corresponde a qualquer coisa como 100 mil milhões de euros anuais. Este número é um número absolutamente impressionante e que importa, digamos, tê-lo sempre em consideração, com mais ou menos foco em fenómenos que acabam por chamar a atenção para a importância de uma alteração de paradigma relativamente à utilização de recursos, que no final está associado verdadeiramente à estratégia que nós procuramos, os operadores procuram implementar nas suas ações, no seu dia-a-dia. Provavelmente os meus colegas diriam o mesmo, quer dizer, o setor de transporte é responsável por 25% das emissões antropogénicas, sendo que o setor rodoviário 96%, sendo que a utilização, fruto da sua elevada intensidade energética do automóvel, corresponde a 60%, portanto, e é disto que nós partimos. Num contexto metropolitano da área metropolitana do Porto, estes números são em tudo idênticos. A própria fotografia é uma fotografia, é evidente que é uma fotografia pré-Covid, mas da VCI, portanto, e que atesta um bocadinho a realidade que as pessoas da área metropolitana que utilizam, que fazem estas pendularidades, quase 80% dos residentes da área metropolitana fazem, digamos, pendularidades. Há aqui um elemento fundamental, que é o tempo despendido em cada viagem, porque essa é uma relação que nós, na tomada de decisão, temos de ter sempre presente, a relação tempo e espaço, e claramente aqui a dimensão da oportunidade que nós temos de fazer, digamos, esta mudança, que quase 70% das locações são feitas, ainda continuam a ser feitas com automóvel, e aquilo que nós verificamos é que o Covid, e eu mais à frente irei falar sobre isso, intensificou, digamos, até esta utilização do transporte individual. Portanto, a estratégia tem que se assentar muito nesta, digamos, na conjugação destes três elementos, sendo que depois nós, os operadores, atuamos na questão da mudança modal, mas ela começa com, desde logo, o planeamento ao nível para evitar a deslocação, o teletrabalho, e esse eu diria que é um dos poucos aspectos positivos, se é possível dizer isto, que esta pandemia trouxe, foi demonstrar para muitas entidades que o teletrabalho, especialmente em Portugal, que não era uma prática consolidada, apesar de tudo, acaba por funcionar e é uma opção muito interessante que tem que estar, digamos, enquadrada nesta estratégia. A melhoria, a eficiência, a utilização de veículos
com uma nova eficiência hipocarbónica é fundamental para, digamos, para este passo. E depois o elemento fundamental, que é o que nos traz, é o que nos move todos os dias, que é o mais difícil também de atingir, porque envolve a mudança, envolve sempre uma alteração de atitude, uma alteração do comportamento. E uma alteração de atitude e comportamento é basicamente a alteração de um paradigma face àquilo como nós nos, digamos, relacionamos com o meio. E aí, claramente, o Covid, o Nuno Freitas e o Vítor Santos já abordaram este tema, do impacto que o Covid provocou no setor dos transportes, e mais importante daquilo que ele já hoje provoca é o que é que provocará amanhã, ou seja, qual é o efeito residual. Nós todos verificamos que houve, de alguma forma, alguma abordagem quase classista à utilização de transporte público, só utiliza transporte público quem não tem alternativas. Portanto, e nós temos que construir, e esse é mais um desafio que os operadores têm que de alguma forma conseguir enfrentar. No fundo, aquilo que nós pretendemos é que este puzzle entre a procura e a oferta, digamos, esta peça, ela consiga ser encaixada no sítio certo deste puzzle, que no final acaba por estar relacionado com tudo, ou seja, a mobilidade é apenas um eixo fundamental para o tal objetivo da descarbonização, digamos, das cidades hiperconectadas e eficientes. Ao nível da procura, um elemento fundamental, o Vítor Santos há pouco acabou de falar da questão de nós apostarmos na melhoria da relação com o cliente, e o Metro do Porto também o fez. Neste momento temos, através do TIP, dos Transportes Intermodais do Porto, temos um projeto piloto com o Visa para o tal pagamento com os cartões de Visa das viagens, pagamento de baixo valor. Está pronto, digamos, a plataforma, já temos os validadores a funcionar no sistema. Fizemos, digamos, uma alteração, um concurso público que já está terminado, portanto já temos, digamos, a encomenda feita a um novo fornecedor de máquinas de validação que permitem os pagamentos, os QR codes, permitem os pagamentos com cartão multibanco, com cartão Visa, porque claro, isso é uma tendência que nós temos, ou seja, na lógica de privilegiar a relação com o cliente, a polarização de formas de pagamento é claramente um elemento fundamental ao nível da procura, tal como a intermodalidade, ou seja, nós temos que ser capazes cada vez mais de oferecer um produto de 360 graus que consiga satisfazer todas as necessidades, muito suportado na questão do Mobility as a Service, e o Metro do Porto, juntamente com, neste caso, com a CP e com a STCP, no âmbito do TIP, lançaram há 3 anos uma plataforma que é o ANDA, que é o primeiro exercício de Mobility as a Service feito em Portugal, que permite, com um algoritmo por trás, que o cliente, não conhecendo, digamos, o modelo tarifário, no final do mês pague em função da melhor relação de utilização com a tarifa existente. Portanto, isso foi uma plataforma totalmente inovadora, que já ganhou prémios internacionais relativamente à forma de utilização do modelo tarifário. Portanto, é evidente que é necessário trabalhar ao nível da procura, mas também temos que continuar, e o Metro do Porto digamos, o irmão mais novo dos operadores que foram convidados. Temos 20 anos, somos uma empresa diferente das demais, desde logo porque não fazemos operação direta, nós somos concedentes e concessionários do sistema de metro ligeiro da Armamentícia do Porto, e isso levanta desafios muito interessantes, desde logo porque o Nuno Freitas é fornecedor do Metro do Porto ao nível da manutenção. Portanto, esta relação de grande dependência e que obriga a uma integração diária é um aspecto fundamental. Portanto, mais e melhor oferta. Mais e melhor oferta
porque ela tem que estar, digamos, circunscrita, de facto, àquilo que são as necessidades, quer das pessoas, quer do território. Nós, naquilo que é a estratégia de desenvolvimento do Metro do Porto, a estratégia a longo prazo, sempre determinamos que era um objetivo do metro ter, digamos, serviço a menos 500 metros de todas as zonas que tivessem, as zonas-chave, são zonas com mais de 5 mil habitantes por quilómetro quadrado, ou pontos-chave, pontos onde haja uma utilização diária superior a 1000 pessoas por dia. E este exercício que estamos a fazer no slide vê-se tomorrow, amanhã, e eu espero que seja no sentido mesmo literal do termo, estamos a dias de obter, esperamos nós, o visto do Tribunal de Contas relativamente a esta fase de expansão, à linha amarela e à linha rosa, portanto, a extensão da linha amarela de Santo Vídeo a Vila d'Este e à linha rosa, que é o início de uma linha circular no Porto, traduzem um bocadinho aquilo que é a visão que, apesar de ser, digamos, suportada em elementos distintos, ela é integrada. Por um lado, na linha rosa, nós centramos a decisão foi suportada na alavancagem ou na escalabilidade de uma solução de transporte urbana já existente em modo rodoviário, ou seja, o que nós fazemos é uma solução que escala uma oferta já existente, que é uma oferta boa, mas dando-lhe uma maior eficiência na relação que eu dizia há pouco, tempo e espaço. Porque um dos objetivos da construção desta linha é retirada de 800 veículos rodoviários pesados, portanto, autocarros, do centro do Porto. Espaço, por um lado, tempo, porque naturalmente, ao desembaraçar todo um eixo fundamental, e quem conhece a cidade de Porto conhece o eixo Júlio Diniz, Santo António, Avenida dos Aliados, nós percebemos que uma viagem que seria feita em circunstâncias normais, recordam-se daquilo que eu disse há pouco, que o tempo é um fator fundamental até para a atratividade do modo de transporte coletivo, em vez de demorar 25 minutos ou 30 minutos, passará a demorar 4 minutos a fazer a deslocação entre a Boa Vista e a Avenida dos Aliados. Do lado de Gaia, a extensão de Santo Vídeo a Vila d'Este, o racional já é diferente. Ou seja, o racional já é atrair clientes para o modo de transporte coletivo em detrimento do individual, com a nuance de que temos um término, digamos, num ponto que lá está, ou seja, corresponde às tais zonas-chave que nós decidimos que são fundamentais, porque é um término, digamos, numa zona com uma densidade populacional muito, muito significativa, que é a urbanização de Vila d'Este. Isto, naturalmente, é acompanhado, digamos, estes dois investimentos. Estamos a falar do investimento na ordem com material circulante, portanto, nós já temos o visto, estamos a desenvolver, digamos, o projeto, neste momento, com a CRRC, para o fornecimento de 18 veículos, novos veículos. É um investimento na ordem dos 460 milhões de euros. Para amanhã, a terceira fase do processo de expansão, portanto, para o metro 3.0, suportado quer no PNI, quer no PRR, que o professor António Costa e Silva bem conhece, e seguramente que algumas das linhas que estão aqui conhecem-as tão bem quanto eu, nomeadamente a linha do eixo ocidental do Porto, Boa Vista, Império, Galiza, e essa é em BRT. Eu recordo, mais e melhor, o melhor para nós significa que em algumas circunstâncias nós tivemos que adaptar o tipo de oferta e, olhando para a oferta dentro do contexto metropolitano, verificamos na nossa abordagem que havia, digamos, uma falha entre aquilo que é a nossa oferta em veículos simples, 250 lugares, e a oferta num autocarro, num articulado, 150 lugares. E é aí que surge o BRT. É uma oferta que, inclusivamente, depois é facilmente escalável, porque
a partir de um canal segregado, é possível depois fazer a transição, em caso de necessidade, para uma oferta em metro ligeiro, e a outra linha, a questão da nova linha de Gaia, entre a Casa da Música, de Vezas, Santo Vídeo. Mas isto, digamos, é uma parte, digamos, do processo de expansão. Todas estas linhas, digamos, foram linhas que foram consideradas, e daí a importância também de partilhar aquilo que é o racional associado à decisão, à hierarquização, digamos, das linhas. Naturalmente, a procura é um elemento fundamental, mas a capacidade de transformação do território, o impacto ambiental a partir da potencial de mudança modal, o impacto do ponto de vista da economia. Nós sabemos que, e há vários estudos que dizem isso, que por cada euro que é, digamos, investido na área da mobilidade, há um efeito na economia que pode chegar até 5 vezes, digamos, este valor. Todos esses elementos são elementos que nós teremos que ter em consideração quando temos que hierarquizar soluções. Para quê? Para chegarmos a uma rede que seja o mais eficiente possível. Naturalmente, não pode ser apenas a relação custo-benefício que determina. Há aqui situações de coesão territorial também que têm que estar, digamos, presentes, e nós, na avaliação do impacto, da avaliação financeira, custo-benefício ambiental, a dimensão socioeconómica é também, é evidente, um aspecto fundamental. No fundo, aquilo que se pode, neste último slide, do lado direito, nós temos a perspectiva daquilo que será a rede do metro do Porto no futuro, digamos, com a expansão a Vila d'Este e o arranque da linha circular, que já está, digamos, isto para nós já não é futuro, é o presente, estamos a aguardar o visto Tribunal de Contas, mas depois com o BRT da Boa Vista, com a segunda linha, uma segunda linha para Gondomar, indo ao centro de Gondomar, a continuação da linha circular para fazer a relação entre polos universitários, a Boa Vista e o Polo da Asprela, Hospital de São João, uma linha que serve, de alguma forma, de redundância a um sistema que tem neste momento um único PMO e que terá no futuro, na outra ponta, em Vila Nova de Gaia e Vila d'Este, o novo PMO, a linha de São Mamede. Portanto, acaba por, digamos, ser este contexto, esta malha que vamos cozendo diariamente e claramente nós, pensando a uma década, nós teremos um metro diferente, ou seja, nós acabamos, pela primeira vez em 2019, acabamos com acima das 70 milhões de validações o ano de 2020, com certeza, pelo tema, o Nuno Freitas e o Vítor Santos já abordaram essa situação, tivemos uma quebra muito significativa, na ordem dos 50% de procura, mas nós percebemos que com esta transformação que continuamos a operar no metro do Porto, o nosso objetivo é duplicar, digamos, aquilo que era o cenário de partida de 2019, com cerca de 70 milhões de validações mais, uma rede com mais de 40 km, hoje temos uma rede com 70 km, portanto é um impulso muito importante na perspectiva de servir melhor, digamos, o território, partindo claramente de uma ideia que hoje, de alguma forma, é consensual a toda a gente, de que a mobilidade é claramente um efeito que contribui para a transformação ambiental, para a coesão territorial, mas também para a competitividade dos territórios, e no final do dia é isso que nós todos pretendemos. Muito obrigado.